Fala galerinha, mais uma vez junto com vocês, eu Cote Coyote. Primeiramente agradeço a vocês de estar assistindo esse nosso vídeo e também convido vocês a se inscrever no nosso canal, a curtir e a compartilhar para todo mundo para que a gente possa continuar explicando para vocês de uma forma divertida e descontraída sobre vários assuntos, em principal a questão das bebidas, a qual eu adoro. Galera, e hoje eu vou falar sobre as questões das siglas. As siglas a qual vemos normalmente em garrafas de vinhos, cervejas ou até em livros e a gente não sabe o que significa. A primeira a qual eu vou falar para vocês é o ABV. ABV, Alcohol by Volume, ou seja, álcool por volume. O ABV ele é o que mede a graduação alcoólica de uma bebida. Então quando pegamos uma cerveja que tem 5% de álcool, ela está escrito ABV 5%. Ou seja, como que é medido? No caso dessa bebida, ela é medida de que tem 5 ml de álcool a cada 100 ml de líquido. Então a cada 100 ml de líquido tem 5 ml de álcool, ou seja, 5% de ABV. Uma bebida com 70%, a mesma coisa. Medimos que ela tem 70 ml de álcool a cada 100. Assim temos a conclusão de que ela tem 70% de álcool. Em segunda posição também temos o Canrá. Canrá ele não é tradicional você ver isso escrito numa garrafa de uma bebida, mas é uma organização muito importante que ela fica em St. Albans, na Inglaterra, e essa organização com mais de 150 mil membros é uma organização voluntária de degustadores e também avaliadores de pubs e cervejas. O Canrá significa Company for Real Ale, né? Ou seja, companhia para Real Ale. Ale é uma classificação para o mundo da cerveja, a qual em vários países se fala cerveja, bitter, enfim, mas classificamos a Ale como a definição de tudo que é uma cerveja, isso internacionalmente. Então esse grupo ele é justamente para isso, para avaliar todos os tipos de cervejas, alguns outros tipos de bebidas também, envolvendo um pouco dentro da classificação das cervejas, e também os pubs e bares tradicionais, principalmente da Inglaterra. Uma outra sigla bem importante, temos o IBU. O IBU é o International Bitters Unit, ou seja, Unidade de Amargor Internacional. O IBU ele é o que mede o amargor da cerveja. O amargor ele vem a partir do lúpulo. Então dentro disso o IBU ele vai medir o quanto se tem de amargo dentro de uma cerveja, principalmente quando pegamos uma IPA ou uma IPA, a qual eu vou explicar um pouquinho também sobre o que é essa sigla desse estilo de cerveja. Sempre nessas cervejas IPAs tem a definição do quanto tem de IBU. Para ter uma ideia, uma Heineken ela tem 17% de IBU, uma cerveja tcheca também nessa mesma faixa de IBU, uma Imperial IPA, que Imperial vem de além, né? Então Imperial Stout, Imperial IPA, essas Imperial IPA tem algumas com mais de 100 IBUs para cima. Isso é muito amargo. Tá? Como que é feita essa questão para medição do IBU? É extraído o solvente e com a conversão para o alfa-ácido da bebida. A partir daí, com esse mecanismo e esse equipamento, se é medido o teor de amargor de uma bebida, em principal de uma cerveja. Mapa. O mapa é toda cerveja a qual você compra no mercado ou compra num bar, ela tem o registro do mapa. Isso é obrigatoriamente, toda cerveja para ser comercializada, não somente a cerveja, mas em geral as bebidas, elas têm que ter o número do mapa. O mapa, isso dentro de um estado, então todos os estados vai estar escrito mapa número tal, do Espírito Santo, de São Paulo, do Rio de Janeiro. O mapa ele é Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso é um órgão que pertence à Anvisa
que ele regulamenta o tipo da bebida para ver se ela está apropriada para o consumo e para a venda. Então, você, produtor de uma cerveja, antes de mais nada, você tem que registrar sua cerveja para o mapa para que ela seja aprovada para que você possa comercializar. Então, todas as garrafas, a partir de agora que você pegar, você vai ver no rótulo de trás dela que vai estar o número do mapa. Isso é obrigatoriamente para você poder vender uma bebida em geral. A outra sigla a qual temos, que é bem comum no mundo cervejeiro, alguns são apaixonados, outros detestam por enquanto, que eu tenho certeza que quando você começar a degustar você vai gostar bastante, que são as IPAs. Vemos muito a sigla IPA, né? IPA, que significa Indian Pale Ale ou IPA, também na sigla a qual podemos definir. Esse estilo de cerveja tradicional da Inglaterra, ela foi criada justamente para encaminhar para as Índias durante as viagens, as longas viagens de navio, a qual a cerveja ela precisava de um conservante maior para ela aguentar todo esse processo de viagem. Então foi adicionado bastante o lúpulo e saiu daí as cervejas de alta fermentação, que são as ales, as India's Pale Ale, as cervejas de altas fermentações das Índias. Temos uma outra sigla também, bem conhecida, também tradicional da Inglaterra, que são a ESB, Extra Special Bitters. Esse estilo de cerveja, a qual vemos como extra, imaginamos que é um estilo de cerveja muito amarga, mas não, extra e bitters, né? Cervejas extras, especiais, né? Cervejas especiais, extra especiais. Elas são classificadas justamente pela questão da harmonização do malte com o lúpulo. Então esse estilo tradicional e clássico da Inglaterra, onde você vai encontrar normalmente em vários pubs, é a questão por ser uma cerveja que ela tem grande harmonia entre todos os insumos, em principal a água e o malte, eles não sobressaem o sabor. Também temos um estilo a qual não é tão comum aqui no Brasil, que são as ESPs, Extra Special Pales, né? Esse estilo de cerveja também tem uma cerveja a qual teve uma época que veio aqui para o Brasil, que é a Titanic, e a qual foi uma homenagem ao Titanic, que dizem que um dos fundadores da cerveja também morreu dentro do Titanic, então eles fizeram uma homenagem a um dos fundadores dessa cervejaria, e ela é uma Extra Special Pale, ou seja, é uma cerveja mais amarga, um pouco mais amarga, mais adição de lúpulo, mas por ser a água leve da Inglaterra e também a questão dos maltes e dos lúpulos, não é uma cerveja tão forte, ela só tem uma nota um pouco mais floral do lúpulo. E temos uma outra também, a qual podemos definir, que é o DMS. O DMS, ele é o Domestic. Quando você começa a produção e a degustação de uma cerveja, um dos principais defeitos que nós definimos é o DMS. Ele é o defeito a qual uma cerveja ela tem um aroma e um sabor muito ruim, muito puxado para arroz cozido, milho cozido, ela tem esse sabor. É um defeito da cerveja a qual classificamos como o DMS. Então, galera, essa é um pouquinho sobre as siglas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, comentem lá embaixo. Agradeço a vocês mais uma vez e valeu!